Hoje vamos discutir uma história que ainda levanta muitas questões. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. É difícil se livrar do passado, mas às vezes ele se torna muito mais sombrio do que alguém espera, especialmente quando envolve um assassinato a sangue frio e um complexo triângulo amoroso. Em 1994, Michelle Linehan, de 22 anos, foi para o Alasca. Esta foi sua primeira viagem desde que se mudou da Louisiana para Nova York aos 18 anos. Ela havia ido para trabalhar em uma agência de modelos, mas quando o plano não deu certo, a jovem seguiu para o norte. Lá, Michelle trabalhou como dançarina em um clube de strip para ganhar a vida. Isso continuou por vários meses até ela conhecer Kent Lepin, de 30 anos. O homem parecia modesto e tímido, mas os pais de Michelle relataram que ele era bastante impulsivo e podia facilmente perder o controle. Ele estava começando uma nova vida, assim como Michelle. Quando foi pego roubando dinheiro do negócio familiar em Michigan, ele foi para o Alasca, decidindo que seria a opção perfeita para escapar. Não é surpresa que Kent considerou o encontro com Michelle um evento significativo. Eles começaram a namorar imediatamente. Kent fez o pedido de casamento após apenas um mês, mas ela não teve pressa em responder. Quando ele a apresentou aos pais, eles notaram que Michelle parecia distante dele. Parecia que quando ele se aproximava, ela instintivamente se afastava. Tudo indicava que a moça não amava Kent verdadeiramente. A mãe de Kent suspeitava que Michelle tinha outros homens desde o início. Na verdade, sua intuição estava certa. Quando um representante comercial chamado Scott Ukevish entrou em sua vida, Michelle passou a ter 2 pretendentes. No verão de 1995, John Carlin, que havia perdido recentemente a esposa para o câncer, apareceu no clube. Ele era pai solteiro. John logo descobriu sobre os outros homens, mas neste momento já estava muito apaixonado por ela e também fez um pedido de casamento. Como se descobriu, os 3 sabiam um do outro. Michelle chegou a morar com cada um deles alternadamente. John, Kent e Scott se revezavam. Não era apenas um triângulo amoroso, mas um verdadeiro polígono. Os funcionários do clube achavam que Michelle era especialista em manipular as pessoas. Ela sabia como tirar vantagem de cada relacionamento. Funcionava perfeitamente. Ela recebia dinheiro e presentes caros de cada um dos 3 pretendentes, que praticamente pagavam todas as suas contas. As outras dançarinas não viam nada de incomum nos presentes, já que os frequentadores do clube costumavam fazer tais surpresas esperando uma resposta das garotas. Ninguém realmente acreditava que Michelle se casaria com qualquer um desses homens. Todos eram pelo menos 10 anos mais velhos que ela. Mas ela conseguiu enfeitiçar cada um deles, e continuou jogando seu jogo. Ela sabia como atrair homens e manipulá-los. Segundo Michelle, ela nunca pedia mais do que eles queriam e podiam dar. Finalmente, Scott Hill percebeu o que estava acontecendo e decidiu sair desse círculo vicioso. No final de 1995, ele terminou com Michelle e deixou o Alasca imediatamente. No entanto, isso apenas aumentou o interesse dos 2 homens restantes por Michelle, já que a competição havia diminuído. Em particular, seu relacionamento com John Carlin ficou notavelmente mais próximo, segundo ele próprio admitiu. Mas Kent Lepin também estava cheio de esperança. Nessa época, ele estava se preparando seriamente para o casamento com Michelle. Seu pai estava planejando uma viagem para ver a futura nora na primavera de 1996. Inesperadamente, ela desapareceu quando ele chegou. O pai viu que Kent estava muito chateado, mas após uma breve visita, teve que voltar para Michigan sem resultados. Ele não suspeitava que, algumas horas depois de sua partida, seu filho enviaria uma carta muito perturbadora para sua mãe. Quando leram o bilhete, ligaram imediatamente para Kent, mas não conseguiram falar com ele. No envelope havia 2 cartas. Na primeira, Kent pedia que não lessem a segunda a menos que algo acontecesse com ele. Os pais não suspeitavam que a tragédia já havia ocorrido. Em 2 de maio de 1996, o corpo de Kent foi encontrado em uma estrada abandonada a 130 quilômetros ao sul de Anchorage, em Howe. Era o mesmo dia em que sua carta chegou aos pais. Ele havia sido baleado 3 vezes, nas costas, no peito e na cabeça. O corpo foi descoberto por acaso. Eletricistas que trabalhavam nas proximidades o notaram por causa de seu casaco vermelho brilhante. O tempo exato da morte não pôde ser determinado. Segundo o médico legista, Kent morreu 1 ou 2 dias antes de ser encontrado. Cartuchos de bala foram encontrados perto do corpo, mas nenhuma arma do crime.
Quando a família Lepin soube do ocorrido mais tarde, a mãe imediatamente lembrou da segunda carta, que ainda não havia sido aberta, conforme pedido do filho. Enquanto os criminalistas e detetives trabalhavam na cena do crime, não suspeitavam que as evidências mais valiosas não estavam no corpo ou ao seu redor, mas nas mãos dos pais de Kent. Como se descobriu, na segunda carta, Kent revelou seu próprio assassinato. Ele indicou que Michelle, John e Scott poderiam ser as pessoas que representavam um perigo mortal para ele. Ele terminou a segunda carta assustadora com um pedido. Kent desejava que Michelle ficasse presa por muito tempo. No post-scriptum, ele indicava que realmente amava stripper e estava pronto para realizar todos os seus sonhos. Kent claramente suspeitava que a dançarina e um de seus amantes estavam envolvidos em seu assassinato. Os pais imediatamente contataram a polícia e relataram o conteúdo da carta. Quando os detetives abriram o envelope, perceberam que o caso seria complicado. Eles tinham pistas importantes e direções para a investigação, então começaram a examinar cuidadosamente cada pessoa envolvida no triângulo amoroso. Scott ficou surpreso quando foi abordado pelas autoridades, pois já havia deixado o Alasca há muito tempo quando tudo aconteceu. No entanto, na véspera da morte de Kent, ele estava no Lago Tahoe, em outro estado, com Michelle. Antes disso, ele não havia se comunicado com ela por um tempo e havia desistido da ideia de ficar com ela, desiludido. Agora Scott acreditava que não foi por acaso que ela decidiu passar alguns dias com ele no lago. Ela havia entrado em contato inesperadamente e insistido no encontro, provavelmente tentando estabelecer um álibi. Percebendo isso, ele ficou convencido de que havia sido usado mais uma vez. Scott insistiu em sua inocência e até passou no detector de mentiras quando os policiais lhe fizeram várias perguntas capciosas sobre o assassinato. No entanto, mesmo para os detetives isso não foi uma grande surpresa. Todos sabem que os polígrafos podem errar. No dia seguinte, após falar com Scott, os detetives detiveram Michelle, de 20 anos. Na delegacia, ela começou a chorar imediatamente quando lhe contaram que Kent havia morrido de forma violenta. Ela informou aos investigadores que ele tinha uma arma e também forneceu um fato muito interessante. Segundo ela, Kent tinha um seguro de vida de $1 milhão. Descobriu-se que Michelle era beneficiária desta pólice, o que dava à dançarina um bom motivo para se livrar do homem. No entanto, descobriu-se que alguns dias antes do assassinato, Kent havia removido Michelle da pólice quando também se desiludiu com ela e escreveu as cartas para sua família. Mas Michelle ainda não sabia disso, o que significa que ela ainda tinha um motivo para o assassinato. Como se descobriu, Kent deixou um verdadeiro rastro de cartas para as autoridades. Alguns dias após a descoberta do corpo, durante uma busca em seu carro, outro envelope foi encontrado no porta-luvas. Esta carta parecia ser uma correspondência entre Michelle e John Carlin, discutindo que, pouco antes desses eventos, ele havia comprado uma casa no Lago Tahoe e convidado a garota para ir lá no fim de semana. Mas os detetives descobriram que ele não havia comprado nenhum imóvel e que isso era uma mentira. Tudo isso parecia uma mistificação, como se John e Michelle estivessem trocando mensagens especificamente para Kent encontrar. Supunha-se que com essa nota Kent deveria ficar com ciúmes e ir ao lago. Mas por que fazer isso? Atrair Kent para uma armadilha onde poderiam facilmente se livrar dele? Curiosamente, esta casa ficava perto do lago onde Michelle estava descansando com Scott durante este período. Segundo os policiais, a nota funcionou e Kent realmente ficou com ciúmes. De uma forma ou de outra, isso terminou com 3 ferimentos à bala. Infelizmente, tudo isso se baseava em suposições. Não havia provas de que Kent realmente havia chegado ao lago por conta própria, não havia evidências diretas, testemunhas ou mesmo a arma do crime. Alguns meses após o início da investigação, os principais investigadores foram transferidos para outra delegacia. Gradualmente, o caso simplesmente chegou a um beco sem saída. Ninguém foi acusado, apesar da existência de várias evidências, ainda que circunstanciais. Nessa época, Scott já estava morando na Califórnia. John e Michelle haviam se separado e deixado o Alasca separadamente. Alguns meses após o assassinato, Michelle se estabeleceu na cidade de Olímpia, estado de Washington. Parecia que ela havia começado uma nova vida e esquecido completamente seu passado. Tudo isso continuou por 8 longos anos, até que finalmente novos detetives apareceram na porta da casa de campo de Michelle. Pediram que ela esclarecesse algumas declarações feitas após o assassinato. Nesse momento, ela já havia parado de trabalhar como stripper. Segundo ela própria admitiu, essa atividade era vista apenas como uma forma temporária de ganhar dinheiro, nada mais. Quando finalmente conseguiu o que queria, deixou o clube.
Quando Michelle se estabeleceu em Olímpia, começou a estudar na faculdade. A femme fatale estudou biologia e psicologia, obtendo um mestrado em administração pública. Em 1998, em Nova Orleans, Michelle se casou com um jovem médico chamado Colin Linehan. Apenas um ano depois, o casal teve uma filha. O bem-sucedido médico Colin ficou tão chocado com a visita da polícia quanto Michelle. Nessa época, eles estavam juntos há cerca de 6 anos. O casal tinha um ótimo relacionamento e uma vida bem estabelecida. Sua vida parecia o sonho americano realizado, mas agora tudo isso estava sob uma séria ameaça. Em 2004, foi formada uma nova unidade para investigar casos não resolvidos no Alasca. O crime de 8 anos atrás tornou-se a principal prioridade, particularmente devido às evidências óbvias sobre ele. Os policiais verificaram novamente. Scott era inocente e foi imediatamente excluído da lista de suspeitos, apesar de ter falhado no polígrafo. Não havia razão para acreditar que ele sabia do assassinato planejado. Provavelmente tentaram usá-lo e incriminá-lo, mas o homem não tinha motivo para cometer o crime. Agora Michelle tornou-se a principal suspeita de planejar o crime, e John era considerado quem havia puxado o gatilho. Em Olímpia, os amigos de Michelle ficaram chocados ao descobrir que a mãe perfeita, frequentadora da igreja, membro do Conselho de Paz, empresária e esposa dedicada tinham um passado tão turbulento. Agora a polícia apreendeu vários computadores pessoais que Michelle usava. Como se descobriu, muitas informações haviam sido deletadas, mas apesar do tempo decorrido, uma parte significativa foi recuperada. Entre elas havia e-mails, correspondências entre Michelle, Kent, John e Scott. A dançarina realmente havia enfeitiçado 3 homens. Dizia a cada um deles que ele era o mais importante e que os outros eram apenas brinquedos em suas mãos, necessários para pagar as contas. Isso revelava aspectos complexos dos relacionamentos desse grupo, mas era uma evidência muito fraca para uma acusação de assassinato. No entanto, havia informações incriminadoras, particularmente uma carta enviada apenas um dia antes do assassinato, onde se discutia sobre as Ilhas Seychelles, que poderiam conceder cidadania por uma quantia considerável. Mas o mais importante era que Michelle estava interessada em saber se eles extraditariam criminosos para os Estados Unidos, se tinham acordo de extradição. Isso também não era suficiente para apresentar acusações. Os detetives precisavam da arma que matou Kent. Como se descobriu, não era uma arma comum, mas sim uma Desert Eagle calibre .44. Inicialmente, John negou que já tinha possuído algo assim, mas apareceu uma testemunha que podia contradizer suas palavras. Seu próprio filho, que era criança na época do crime. Agora, em 2005, ele era um jovem adulto e decidiu participar da solução do caso do qual foi parcialmente testemunha. O jovem contou aos policiais que seu pai decidiu comprar uma pistola após ver um anúncio no jornal, pouco antes do crime. Segundo essa importante testemunha, ele viu a arma apenas um dia após o ataque a Kent. Estava no banheiro, na pia, com algum produto químico. O pai e Michelle obviamente tentavam limpá-la cuidadosamente. Infelizmente, o jovem não sabia qual era o modelo da arma e não conseguia lembrar sua aparência. Apesar de tudo isso, ele estava convencido de que seu pai não era culpado nesse complexo polígono manipulado pela stripper. Ele poderia ter sido apenas a pessoa que conseguiu a arma de fogo. Em respostas suspeitas, Michelle enfatizava que desde o início da investigação cooperou voluntariamente com a polícia. Ela até revelou alguns fatos incriminadores que acabaram sendo usados contra ela, como a história sobre o seguro de vida. Finalmente, no outono de 2006, os investigadores decidiram que tinham evidências suficientes para apresentar acusações de assassinato em primeiro grau contra Michelle e John Carlin. Michelle logo pagou fiança e pôde voltar para sua família em Washington, onde aguardou as audiências com uma tornozeleira eletrônica e restrições rigorosas. John não teve essa possibilidade, então passou os próximos 6 meses sob custódia aguardando as audiências. Durante todo esse tempo, ele continuou insistindo em sua inocência. Desde o início, a acusação considerava Michelle uma manipuladora mentirosa que simplesmente decidiu obter o máximo benefício do polígono amoroso que havia formado. Os advogados contratados pela Michelle consideravam que o caso era totalmente baseado em evidências circunstanciais e viam boas chances de vitória. Os defensores de John Carlin tentaram acusar qualquer um, até mesmo se referindo ao filho que entregou seu próprio pai. Naturalmente, em sua opinião, a culpada pelo assassinato era Michelle. Ela era retratada como uma sedutora manipuladora, o verdadeiro eixo do mal que cometeu um crime sangrento, possivelmente usando as mãos de outros. Os defensores apresentaram várias versões,
incluindo a de que a própria stripper havia tirado em um de seus amantes para receber o seguro de $1 milhão. Mais tarde, John Carlin admitiu que ambos os lados estavam tão focados em Michelle durante as audiências que ele se sentia secundário em seu próprio julgamento. A acusação continuava insistindo que John havia gastado muito dinheiro com sua amada. Depois que ela terminou com um dos amantes, só restava um obstáculo no caminho para aparente felicidade. Eles elaboraram um plano com a carta falsa que poderia atrair Kent para o local adequado para o assassinato. Segundo Carlin, essa nota era uma brincadeira inventada por Michelle. Ela queria provocar ciúmes em seu amante, se vingar dele e depois simplesmente terminar. Apesar das afirmações do acusado, o corpo da vítima foi encontrado perto daquele mesmo lago, o que praticamente eliminou sua chance de se justificar. A acusação apresentou aos jurados a correspondência de Michelle com seus homens. Em uma das mensagens, John dizia estar pronto para fazer qualquer coisa por Michelle, até mesmo dar sua vida. Na opinião do promotor, isso indicava que o assassinato não era algo impossível para ele. Além disso, a acusação se referiu à mensagem que discutia as Ilhas Seychelles e as possibilidades de escapar da justiça. A defesa continuava insistindo que, além de serem circunstanciais, a maioria dessas cartas era ambígua e não podia ser interpretada inequivocamente. Considerando a complexidade da situação, a testemunha decisiva da promotoria foi o filho de John, que contou aos jurados sobre a pistola vista décadas antes. Após 4 dias de audiências, o júri considerou John Carlin culpado de assassinato em primeiro grau. Graças às palavras do filho do homem, os jurados foram convencidos. John foi condenado a 99 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional até 2041. Quando começou o processo judicial de Michelle, ela insistia que Kent nunca pensou que era noivo, já que ela se recusava a se casar de verdade. Ela só concordaria em se casar com Scott. No entanto, esse relacionamento havia terminado antes do crime. Além disso, ela havia convidado Scott para o lago, provavelmente tentando incriminá-lo. Apesar dessas afirmações, a promotoria acreditava que era mais uma mentira, novamente baseando-se nas correspondências entre os amantes, nas quais Michelle escreveu para Kent: "Se você ainda quer se casar comigo, precisamos fazer isso no próximo mês." Isso indicava inequivocamente que Kent se considerava noivo de Michelle, mas ela continuava insistindo que Kent não era seu noivo. O advogado considerava que Kent sofria de sérios problemas. A suposta vítima começou a importunar sua amada. Ele a seguia, monitorava cada passo, coletava dados de cartões bancários, contas telefônicas, até sabia seu número do seguro social e lia seus e-mails. Não é impossível que com o tempo ela tenha percebido que estava lidando com um perseguidor e começou a ter medo. Michelle confirmava essas alegações, o que causou grande insatisfação nos pais de Kent. Havia razões para acreditar que desde abril de 1996 ele lutava contra problemas mentais. Na opinião da defesa, essas cartas terríveis para casa eram perfeitamente explicadas pelo estado mental em que o homem se encontrava. O defensor chamou a atenção dos jurados para o fato de que Kent estava equivocado sobre a natureza de seu relacionamento com Michelle, preparando-se ativamente para o casamento apesar da recusa da moça. No final, foi muito difícil para ele admitir que estava tão errado, então a vingança pareceu uma boa saída. No entanto, isso não fazia de Michelle uma má pessoa, muito menos uma assassina. O advogado até questionou as cartas sobre as Ilhas Seychelles. Ele acreditava que se as correspondências tivessem sido limpas e parte das mensagens deletadas, não haveria sentido em deixar algo tão incriminador. Afirmar que mesmo que ela não tenha atirado pessoalmente, claramente foi a organizadora do ocorrido. O mais interessante é que, pelas leis do Alasca, se fosse provado que Michelle realmente estava envolvida na organização do crime, isso seria equivalente a apertar o gatilho. Apesar de que tudo isso ainda se baseava em evidências circunstanciais, e mesmo os advogados tinham sérias preocupações de que o passado de Michelle impediria os jurados de ver a esposa e mãe educada que ela se tornou agora. Inesperadamente, uma testemunha da acusação, uma das dançarinas do clube onde Michelle trabalhava, apresentou-se. Ela mantinha um diário detalhado em que tinha o hábito de anotar os filmes favoritos de suas amigas e conhecidas. A testemunha afirmou que, em 1994, o filme A Última Sedução, cuja trama é similar à tragédia envolvendo Kent, em que uma mulher convence seu amante a matar o marido para ficar com o dinheiro, era mencionado com frequência por Michelle. De acordo com a dançarina, Michelle costumava dizer que esse era seu filme favorito e que a protagonista era sua ídola, afirmando que queria ser como ela. Os defensores contestaram sobre a arma. Foi descoberto que o pai dele possuía várias unidades para autodefesa. Assim,
Ele cuidava de mais uma pistola quando foi pego pela criança. Na infância, ele podia ver regularmente uma pistola deitada na pia com produtos químicos. Mas era um exemplar completamente diferente, não coincidindo com a arma do crime. Os advogados também insistiam que descobriram que a própria Michelle tinha ligado e tentado se excluir da apólice de Kent pouco antes do assassinato. A promotoria acreditava que desta forma ela não estava tentando cancelá-la, mas verificar os dados do beneficiário. No entanto, Kent conseguiu mudá-los antes do assassinato e ela não recebeu nada. A própria Michelle se comportou muito calmamente durante as audiências. Ela se recusou a falar perante o júri, apenas insistindo que era inocente e, portanto, não tinha nada a temer. Assim, a defesa chamou a principal testemunha, seu marido Colin. Ele negou a própria ideia de que ela pudesse ser uma assassina ou mesmo organizadora de tal episódio criminal. Ele desempenhou um papel fundamental em melhorar a imagem de Michelle, que os acusadores tentavam tão arduamente destruir. O marido contou que sabia sobre seu passado como stripper, mas respeitava sua coragem de fazer tal trabalho, com o qual ela conseguiu ganhar dinheiro para a faculdade e se estabelecer. Na conclusão, os defensores enfatizaram aos jurados que a promotoria se baseava exclusivamente em evidências circunstanciais. Não havia praticamente nenhuma prova contra Michelle. As audiências duraram 5 semanas e os jurados levaram mais 2 dias para discutir a decisão. Como resultado, em 22 de outubro de 2007, eles consideraram Michelle culpada de homicídio em primeiro grau. Isso foi um golpe enorme para ela mesma, seu marido e filha, mas pareceu uma decisão merecida para Scott Hill. Ele acreditava que Michelle era verdadeiramente culpada e finalmente recebeu sua punição. No entanto, o advogado não pretendia parar por aí. A equipe de defesa estava pronta para lutar por sua cliente até o fim. Eles entraram com recurso, agora focando na arma do crime e em toda uma lista das chamadas evidências que permitiram condenar Michelle injustamente. A rara pistola com a qual Kent foi morto poderia inocentá-la. Infelizmente, ela não foi encontrada por mais de uma década. Algum tempo depois do início da prisão, John Carlin declarou na prisão que não só tinha uma pistola Desert Eagle do mesmo calibre, mas que poderia ser a mesma arma do crime. O homem atribuiu sua mentira ao medo, pois achava que estava sendo perseguido e seria preso por esse testemunho. Segundo John, pouco antes do crime sua pistola desapareceu. Em algum momento ele a encontrou. Naturalmente, ele foi forçado a lavá-la na pia com solução química para remover as impressões digitais da superfície. Depois disso, John se livrou da arma jogando-a em uma lixeira. O condenado continuava insistindo que não matou Kent. Após o fim das audiências, Michelle foi colocada na prisão feminina no Alasca, onde aguardava a sentença. Mais tarde, ela foi condenada a 99 anos de prisão com direito à liberdade condicional após 68 anos de prisão. Nos anos seguintes, o marido de Michelle continuou voando regularmente para o Alasca para visitá-la. Ele se esforçou ao máximo para continuar sendo um bom pai e marido. Finalmente, 2 anos depois, o advogado de Michelle conseguiu anular a condenação por homicídio em primeiro grau. Em fevereiro de 2010, entre as mudanças importantes nestas audiências estava o incidente com John Carlin, que em 2008 foi espancado até a morte em uma grande briga na prisão. Na época, seu recurso estava sob consideração. Mas mesmo após a morte do culpado, o tribunal rejeitou o caso. Considerando que a condenação de Michelle foi inteiramente construída sobre a derrota de John, a situação poderia mudar drasticamente em favor de Michelle. Aguardando novas audiências, ela foi liberada sob fiança de $250 mil. Agora a promotoria não tinha direito de mencionar a condenação de John, o filme e as cartas da vítima perante os jurados. Tudo isso era considerado especulação. O caso de Michelle parecia muito mais fraco nas audiências. Os pais de Kent também decidiram participar das audiências. Eles ficaram chocados com a notícia da libertação de Michelle. Em 2011, quase 2 anos após a anulação da sentença, a acusação de homicídio foi retirada. Nas novas audiências, a promotoria não conseguiu provar a culpa dela. Michelle imediatamente voltou à sua vida normal em Washington. Atualmente ela administra uma clínica de cirurgia a laser. O filho de John Carlin, após a morte do pai na prisão, processou o estado do Alasca. O jovem que havia mandado seu próprio pai para a prisão recebeu uma indenização de $160 mil pela morte do pai.